Alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Bom dia a todos. Bom dia nessa manhã gelada de São Paulo. Salve, salve, domingo. Sejam bem-vindos. Vamos tomando seus lugares. Vamos entrando aqui na casa que é de todos vocês, a TV Sonic. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por assistirem. Essa é uma TV no celular, uma TV que não admite fake news, que não vai atrás de teorias da conspiração. Olá, Irlan Iglesias, e que procura sempre o caminho em busca da verdade. Essa é a missão do jornalismo, é a missão dos jornalistas, é averiguar no meio desse nevoeiro o que há de verdade e o que há de mentira. Olá, Ivete Ribas. Olá, Ivete Ribas, sejam bem-vindos, bom dia. Já estou aqui com os jornais, principais jornais do Brasil. Estadão, Diana Lopes, bom dia. Meire Marques, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Estadão. Tradição, família e Bolsonaro, vejam só que foto horrorosa. Corte de aposentadoria, bom, vamos falar de tudo. Olha aqui, esses são dois membros da TFP, Tradição, Família e Propriedade, Adolfo Lindenberg e Dom Bertrand, na sede do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a casa do reacionarismo do Brasil. Ozzy Gazosa, bom dia. Zenaide Maria Bertoldi, Anderson Almeida, bom dia, bom dia. O grupo herdeiro da TFP apoia as batalhas conservadoras travadas nos Ministérios da Mulher e do Meio Ambiente, mas rejeita polêmicas de Olavo de Carvalho e a indicação de um evangélico para o STF. É o que diz o Estadão. Grandes empresas fazem vestibular para startups. Procura por graduação no exterior é recorde. Pedro Malan escreve: neste primeiro dos invernos do governo Bolsonaro, o Brasil não tem alternativa senão continuar a tentar. Vera Magalhães escreve: é preciso que alguém convença o presidente de que não se governa um país na base do achismo, sem base concreta. Mas quem é que vai dizer isso para o Bolsonaro? Editorial do Estadão: o Senado deu pronta resposta à necessidade de uma nova legislação para o saneamento básico. Cabe à Câmara ser igualmente diligente. Água tratada e esgoto coletado são fundamentais. Metade do Brasil, mais da metade do Brasil, não tem água e esgoto em pleno século XXI. Isso é um grande absurdo. Leonor Freitas, de Criciúma, Santa Catarina, bom dia. Paulo Nascimento, bom dia. Bom dia a todos. Caso Queiroz faz 6 meses e ameaça a família Bolsonaro. Revelada pelo Estado, a investigação sobre movimentação financeira de assessor de Flávio Bolsonaro atinge gabinetes de outros membros da família. Estou bloqueada no 247. Bom, aí não sei exatamente o que você deve fazer. Manda um e-mail para o contato arroba, como é que é? Contato arroba 247 para esclarecer essa questão. Manchete da Folha: Justiça condena Universal por esterilização de pastores. Vejam o que acontece no mundo evangélico. Acusadores se dizem pressionados a não ter filhos. Igreja nega e vê revés em tribunais como exceção. Bom, a Igreja Católica, para evitar esse problema, não deixa casar, né? Para não ter filho. A Igreja Universal do Reino de Deus, evangélicos permitem o casamento.
Aí vem filho e aí vem os problemas. Será que é porque às vezes não sou... A Igreja Universal do Reino de Deus responde a processos de ex-pastores que afirmam ter sido forçados ou pressionados a fazer vasectomia. Antônia Santos. Para permanecer ou ascender na instituição. Segundo eles, não ter filhos implicaria mais facilidade de mudar para templos em outras cidades. Em um dos casos, a justiça fixou o pagamento de 115 mil por danos morais a um ex-membro. Um dos pastores que entrou com ação judicial declara ter saído porque era humilhado. Chegaram a marcar reuniões com minha filha e dizer que o pai não crescia na igreja por causa dela. A Universal nega as acusações e afirma que tem obtido vitória na maioria das causas trabalhistas movidas pelos religiosos. As condenações mais recentes são tratadas como exceções. Nota enviada à Folha diz haver mais de 3 mil filhos de membros do corpo eclesiástico em todos os níveis da hierarquia. Vera Lúcia Almeida, Mairon, de Petrópolis. Muito frio em São Paulo, tanto que eu estou de casaco aqui no parque. A igreja afirma que estimula o planejamento familiar. O Globo, empresários formam grupo para influenciar pauta do Congresso. O Grupo Brasil 200 se descola de entidades tradicionais, sonha em eleger prefeitos e presidente e já tem frente com 209 parlamentares, informa Henrique Gomes Batista. Mercado deixa de lado o trabalhador com mais de 50. Apenas 16% dos 46 milhões de trabalhadores com carteira assinada do Brasil têm entre 50 e 64 anos. Menino ou menina? Menino ou menina? Menino ou menina? Bom dia, Marina Tavares de Marília. Bom dia, Fran Martins. Bom dia, Wilkins Diegues. Bom dia, Wilkins Diegues. Espelho da alma. O direito de ser menina reconhecido na justiça. Matéria de Ana Paula Blauer no Globo. 3 anos após afirmar à família que não era menino, Bruna tem aos 8 anos nova certidão de nascimento. Seus pais relatam a saga jurídica e emocional para lidar com a incongruência de gênero na infância. Isso aí é para quem acha que menino tem que vestir azul e menina rosa. Nem sempre o menino que nasce menino é menino. E aqui está mais um exemplo de civilidade, de civilização e de realismo. Essa é a vida real. Merval Pereira escreve sobre o papel do advogado. Os advogados do Lula foram espionados, né? Foram grampeados. Sônia Studbrack, de Palmas, Tocantins. Bom dia, Palmas. A OAB está lançando Advocacia Hoje, uma revista digital a ser distribuída trimestralmente, que pretende abrir espaço para uma forma mais direta de comunicação com seus filiados. Um universo de aproximadamente 1.300.000 advogados. Tem 1.300.000 advogados no Brasil. E 1 milhão de estudantes de direito. Para Rui Barbosa, a imprensa é a vista da nação. Através dela, acompanha o que se passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam,
mede o que lhe cerceiam, destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que ameaça. Bom, esse artigo é mais para ler, para ler do que para falar, do que para ler em voz baixa, do que ler em voz alta. Como estou dirigindo a charge do Chico, maravilhosa charge do Chico de hoje no Globo. Como estou dirigindo. Bernardo Melo Franco, um livro, um filme, um país. O Brasil tem uma história muito particular. A constatação abre sobre o autoritarismo brasileiro, livro em forma de ensaio da antropóloga Lilia Schwartz. A autora conduz o leitor por um passado que insiste em se fazer presente. Nele estão as raízes do nosso atraso. O mandonismo, a desigualdade, a confusão entre o público e o privado. O desprezo pelo ensino superior é uma das chagas mais ancestrais. As primeiras universidades da América Latina datam do século XVI. São Domingos, 1538. Lima, 1551. Cidade do México, 1551. Aqui as elites preferiam mandar seus filhos para a Europa. Só mudaram de ideia no século XIX, depois que Napoleão obrigou a corte a se refugiar na colônia. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Lilia observa que a Lei Áurea libertou, mas não integrou. Depois de 131 anos, a clivagem racial persiste. Os jovens negros têm 2,5 mais vezes de chance de ser assassinados que os brancos. Criamos uma nação profundamente desigual e racista, escreve a historiadora. A antropóloga desmonta o discurso de que haveria coitadismo ou mimimi na luta por inclusão. Faz parte dos discursos conservadores ignorar e desautorizar demandas das minorias. Enquanto persistir o racismo, não podemos falar em democracia consolidada. O brasileiro gosta de se ver como tolerante e pacífico. Essas definições, argumenta a autora, têm pouca conexão com a realidade. Não sobrevivem a um enfrentamento no campo, a uma batida da polícia nas cidades, a uma discussão entre políticos, a uma briga no trânsito. A política, por sinal, ocupa boa parte do livro. Lilia lembra que a captura do Estado por interesses particulares vem de longe. Por aqui sempre fez falta o interesse pelo coletivo. Olá, Fernando Nascimento, Zenaide Bertoldi, Cris Chaves, bom dia a todos. Por aqui sempre fez falta o interesse pelo coletivo, observa Lilia. Como nossa república é frágil, ela se torna particularmente vulnerável ao ataque de seus dois principais inimigos, o patrimonialismo e a corrupção. Num salto histórico, a antropóloga vê nas manifestações de 2013 a origem de um processo de radicalização que ainda parece longe do fim. Na visão dela, o impeachment de Dilma Rousseff destampou de vez o caldeirão de ressentimentos, liberando os discursos de ódio e a polarização. Ambiente ideal para a ascensão de pretensos outsiders, políticos autoritários, oportunistas e populistas que se dizem acima e além dos demais, escreve ela. Mais uma vez, o passado ajuda a entender o presente.
Estreia dia 19 na Netflix o documentário Democracia em Vertigem. O filme de Petra Costa mergulha nos bastidores da queda de Dilma Rousseff. Numa das melhores cenas, servidores do Palácio da Alvorada carregam retratos, roupas e até o colchão usado pela presidente deposta. O filme mostra como um deputado do baixo clero conseguiu se projetar na onda antipetista. Numa sequência, ele recebe a equipe de filmagem e exibe, orgulhoso, uma galeria de retratos dos presidentes da ditadura. O dono do gabinete era Jair Bolsonaro. Escreve Bernardo Melo Franco, no Globo de hoje, Globo de domingo. Vamos ver aqui. Grupo de empresários cria frente parlamentar e dribla lobby tradicional. Brasil 200. Em busca de adrenalina, Bolsonaro quer voltar a pular de paraquedas. Esse é o paraquedista. Um paraquedista na presidência da República. De almoço na estrada com caminhoneiros, a passeio de jet ski, desejo de aventura do presidente dá trabalho às seguranças. É um Collor redivivo. Esse é o novo Collor em busca de aventuras. O Brasil não quer aventuras, o Brasil quer paz e tranquilidade e prosperidade. O Brasil quer trabalho, educação e respeito. O Brasil quer criar seus filhos sem sobressaltos. Matéria de Jussara Soares e Gustavo Maia. O ímpeto aventureiro do presidente Jair Bolsonaro tem exigido da equipe responsável por sua segurança uma capacidade extra de lidar com imprevistos. Além da rotina de avaliar riscos externos e tomar medidas de proteção à vida do chefe do executivo, o grupo tem se preparado para mudar os planos na velocidade das venetas do presidente. Nas últimas semanas, decidiu ir a pé à Câmara dos Deputados, dar uma voltinha de moto, parar na beira da estrada para almoçar com caminhoneiros e pilotar um jet ski. Nos corredores do Palácio do Planalto, Bolsonaro, para a angústia da segurança, tem confessado outra vontade: saltar de paraquedas, como nos seus tempos de exército. Ele integrou a brigada paraquedista. Assessores tentam demovê-lo da ideia, mas se preparam para que mais cedo ou mais tarde isso possa acontecer. Reservadamente, até os mais discretos admitem: a impulsividade de Bolsonaro dá trabalho. Em viagem a Aragarças, na última quarta-feira, sem combinar previamente com a sua segurança, Bolsonaro determinou que o carro desse uma parada para que ele pudesse repetir uma cena vista diversas vezes durante a campanha eleitoral, antes de levar uma facada em Juiz de Fora em setembro. Saiu do veículo e se apoiou no capô para acenar aos moradores. Mais tarde, na mesma viagem, pilotou um jet ski no Rio Araguaia. Sem trajes adequados, ministros e seguranças se viram compelidos a entrar na água vestidos. Fontes do palácio garantem que nada disso estava no script. A viagem à região do Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás e Mato Grosso, esteve prestes a ser cancelada. A equipe de segurança, que vai antes ao local para fazer vistoria, avaliara que não havia condições adequadas para a visita do presidente. Informado do relato, Bolsonaro teria assumido o risco
e determinado que a agenda fosse mantida. Oficialmente, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, minimiza o episódio e diz que o único risco apontado era a falta de estrutura para o evento no Dia Mundial do Meio Ambiente. Diante dos impulsos do chefe, ele prefere se resignar. Sempre dá mais trabalho, mas a gente é pago para isso, comentou o ministro durante o amistoso entre Brasil e Catar na última quarta-feira. Naquela noite haveria uma outra surpresa. O presidente decidiu ir a um hospital em Brasília, encontrar o jogador Neymar, que havia se lesionado na partida. Em abril, o presidente já havia feito outra estripulia. Hospedado no hotel de trânsito do Forte dos Andradas, no Guarujá, saiu de motocicleta, que era o que fazia o ditador João Figueiredo também. Um auxiliar do presidente conta que ele avisou a segurança na hora que ia sair para comprar um lanche. Na volta, com o capacete levantado e apoiado na testa, parou para falar com jornalistas e populares. Nada também estava previsto. Eis como ele levou a facada, porque ele não cuida da segurança. Há 10 dias, outro rompante decidiu ir à Câmara a pé, participar da homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador da Praça é Nossa. Dessa vez, além da segurança e assessores, pegou de surpresa o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chegou a casa quando o Bolsonaro já estava quase de saída. O parlamentar admitiu ter tido que vestir o terno correndo. Em outro episódio, na volta de uma viagem a Goiânia, decidiu parar numa churrascaria na beira da estrada, em Anápolis, para almoçar com caminhoneiros. Nós temos consciência de que sempre existirá essa questão. A segurança vai querer a máxima restrição possível, enquanto a autoridade deseja mais liberdade de ação. Cabe a nós nos prepararmos para oferecer uma segurança eficiente, justificou um integrante da segurança institucional. Muitas outras emoções. Mesmo antes de levar uma facada em Juiz de Fora, Jair Bolsonaro, então candidato, já dava trabalho à equipe de segurança. Ele era imprevisível e se jogava no meio da multidão, muitas vezes sem colete à prova de balas. Na campanha, em um giro pelo interior de São Paulo, acompanhado pelo Globo, um dos seguranças alertou para que o candidato fosse impedido de pular sobre a multidão, na cidade de Araçatuba. Já em São José do Rio Preto, ele pulou sozinho do trio elétrico entre o público para conseguir chegar a um carro. No dia da votação do segundo turno, ao chegar em seu condomínio na Barra da Tijuca, após votar, ele colocou parte do corpo para fora do carro da Polícia Federal para acenar aos eleitores. O delegado da PF, Antônio Marcos Teixeira, repreendeu os agentes que permitiram que ele fizesse a saudação. Bolsonaro ficou contrariado e na hora dispensou o serviço de Teixeira. Eu tenho aqui a presença de um representante dos passarinhos. Eu não sei se é um... Será que é um bem-te-vi? Eu acho que é um bem-te-vi que está aqui no Carramanchão fazendo companhia para mim. Um bem-te-vi passeando aqui no Carramanchão, bicando o chão, procurando alguma comidinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o bem-te-vi que está me visitando. Estão vendo ali? Agora ele fugiu. Ah, voou. O bem-te-vi voou.
ficou assustado porque eu levantei. Bom, eu acho que todo mundo está esperando daqui a pouco o jogo do Brasil com Jamaica, né? Futebol feminino. Até o meu filho me alertou ontem. Hoje amanhã tem jogo do Brasil. Maria Teixeira Aires, Maria Tereza Lins. Agora, eu pergunto o seguinte: não tem time de futebol feminino no Brasil. Pelo menos eu não vejo jogar. Vocês veem algum campeonato feminino no Brasil? Não vejo. Ninguém torce por time de futebol feminino, não é? Elizabeth Bastos. De repente, todo mundo, a TV se mobiliza, patrocinadores, todos vão assistir. Será que a Marta vai jogar? Não vai jogar? Quer dizer, eu não sei qual o sentido, né? Ana Teixeira Lula. Eu também não gosto de futebol feminino. Para começar, não acho que é um esporte para ser praticado por mulheres. Acho uma coisa meio bruta, brusca, agressiva, mas enfim, aí é o gosto de cada um. Mas se tivesse um campeonato de futebol feminino, Palmeiras feminino, Corinthians feminino, ver o campeonato, sabe, das jogadoras e etc. Mas como é que a Globo, como é que a CBF quer que o público assista um campeonato de futebol feminino? Não vejo graça nenhuma, exatamente, que não existe no dia a dia do brasileiro. Aí, de repente, surge uma Copa do Mundo, Nádia Rocha criticando, que eu sou bem conservador. Muito bem, muito obrigado. Só me esclareça, a respeito do que você está dizendo que eu sou conservador? A respeito do futebol feminino, que eu não gosto? Maria Salete, quanto preconceito, Nádia Rocha. O que eu estou contestando é o seguinte: não existem jogos de futebol feminino no Brasil, né? Durante o ano e tudo. De repente surge o campeonato, Copa do Mundo de futebol feminino, a Globo vai transmitir, tem os patrocinadores, né? E tudo mais. Eu acho que seria coerente. Luta de boxe também feminina, acho um horror. Nádia Rocha, acho um horror. Acho um horror para todos, aliás, o boxe, não só para mulheres, como também para os homens. Olá, Cláudio Alves. Pode alguém fazer as coisas que o Bozo faz sem ser louco? Eu acho que não, acho que é meio impossível fazer. Agora ele quer saltar de paraquedas também, né? Quer ser um paraquedista. Será que a segurança vai deixar um presidente praticar paraquedismo? Não gosto de quiabo, é preconceito. É preconceito com quiabo, pergunta Ana Teixeira Lula. Pois é, negócio de preconceito, muita coisa do gosto. Eu gosto do quiabo, isso é bobagem, né? Preconceito mesmo, é preconceito contra negro, preconceito contra gay, preconceito contra judeu, isso que é preconceito. E esse é o preconceito que faz mal, preconceito contra as mulheres não é? Agora, eu acho que o futebol feminino, gostar ou não é uma questão de preconceito. Primeiro, é uma questão de gosto. Eu não vejo nenhuma atração da minha parte pelo futebol feminino. Como também, por exemplo, à tarde vai jogar o Brasil masculino num amistoso contra Honduras. É claro que os jogadores de futebol masculinos a gente conhece muito mais, a gente discute muito mais. O Brasil tem várias Copas do Mundo, o Brasil é a pátria de chuteiras. Mas, de qualquer maneira, o amistoso contra Honduras não anima muito, não é? É um time que não tem nenhuma qualificação,
no cenário futebolístico, o time de Honduras. Então, esses jogadores da seleção também não estão empolgando mais a torcida, são jogadores superados, que não ganharam nada, jogadores que participaram de Copas fracassadas, muitos que participaram do 7-1, não é? E também não tem muita atração, para mim pelo menos, né? O que tem atração para mim, por exemplo, é um jogo como foi de ontem do Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 1-0, continua na liderança do Campeonato Brasileiro. E esses jogos são empolgantes, porque você vê as jogadas. Eu não vejo jogadas empolgantes num jogo de futebol feminino. Não vejo. Eu acho que as mulheres são maravilhosas, não tenho nenhum preconceito, nenhum. É claro que não. Acho que as mulheres em casa, eu sempre tive esse exemplo, na Rússia, na União Soviética, sempre os homens trabalharam. Sempre mulheres e homens trabalharam do mesmo jeito, não existia esse papo na União Soviética de que mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Mulher tem que trabalhar, cuida dos filhos, tudo bem, mas tem que trabalhar. Então, desde a Revolução Comunista, nunca houve preconceito desse tipo com as mulheres têm que ficar em casa. Não, pelo contrário, os comunistas sempre eram de opinião de que as mulheres tinham que trabalhar assim como os homens, que tinham os mesmos direitos a tudo, assim como os homens. Isso no comunismo é incontestável. Agora, futebol feminino realmente não é uma coisa que me fascina. Futebol feminino é popular em outros países, diz Cláudio Alves. E é claro que é na Noruega, não é? A gente vê grandes jogadas e tal. Moisés dos Santos, caso Queiroz, é isso que importa, né? Estão todos querendo saber sobre o caso Queiroz, que é a manchete do Estadão. Caso Queiroz faz 6 meses e ameaça a família Bolsonaro. Política Estadão, página A12. Vamos ler os jornais que é melhor, é isso mesmo. Página 12. Página 12, caso Queiroz. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada, muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Caso Queiroz atinge outros gabinetes, vejam só o mapa. O mapa dos gabinetes dos Bolsonaro com ligações a Queiroz e seus milicianos. A investigação sobre os funcionários do hoje senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ameaça arrastar os gabinetes dos demais integrantes da família para a crise aberta a partir da revelação de transações financeiras atípicas envolvendo o policial militar da reserva Fabrício Queiroz, homem de confiança do filho mais velho do presidente, feito há 6 meses pelo Estado. Um emaranhado de nomeações para cargos comissionados, feitas ao longo dos últimos anos, faz com que 7 funcionários investigados tenham passado por mais de um gabinete dos Bolsonaro, durante o período abrangido pela quebra de sigilo bancário e fiscal das 86 pessoas e 9 empresas ligadas ao atual senador pelo Rio. O Estado também publica hoje no portal estadão.com.br reportagem multimídia detalhando os 6 meses do caso Queiroz. Entre os alvos do Ministério Público do Rio, há 69 funcionários do antigo gabinete de Flávio na Alerj, todos suspeitos de participar do esquema conhecido como rachadinha.
quando o assessor devolve parte ou todo o salário ao político que o contrata. Ao todo, 12 já trabalharam antes ou depois do período abrangido pela quebra do sigilo com outros integrantes da família Bolsonaro, incluindo o presidente da República, que teve em seu gabinete 10 dos investigados, sendo 5 no período abarcado pela medida judicial. Já o vereador Carlos Bolsonaro teve 2 ex-assessores em comum com o irmão. Entre os servidores com sigilo quebrado, há 9 parentes da segunda mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, e 6 pessoas ligadas a Queiroz, além dele mesmo. Pivô do escândalo, o PM foi funcionário do gabinete de Flávio e ainda nomeou 2 filhas, a enteada, a esposa, o ex-marido dela e um sobrinho da mulher. Uma delas, a filha Natália Queiroz, também já foi empregada por Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério Público, ela trabalhava como personal trainer e estudava a 38 quilômetros da Alerj, enquanto estava lotada no gabinete de Flávio. Familiares de um dos milicianos mais conhecidos do Rio, o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, também estão na lista dos investigados. Apontado pelo Ministério Público como chefe do grupo conhecido como Escritório do Crime, Adriano teve a mãe e a ex-mulher nomeadas para o gabinete de Flávio. O senador mantém em seu gabinete no Senado 5 dos 69 investigados. Além das movimentações bancárias e do sigilo fiscal dos acusados, o Ministério Público também apura se os assessores de fato trabalhavam no gabinete. Há suspeita de que alguns nem apareciam para trabalhar. Para tanto, o Ministério Público pediu os registros de entrada e saída no país dos investigados e a lista de presença deles em instituições de ensino para mostrar que estavam fora ou em outro lugar para confirmar as ausências do trabalho. A promotoria também apura os registros de entrada e ausência de crachás para os funcionários, como indícios de que eles não exerciam as funções para as quais eram pagos. O Estado mostrou que 2 assessores sob investigação no caso, Márcio da Silva Gerbatim e Cláudio Honor Gerbatim de Lima, ligados a Queiroz, também foram empregados no gabinete de Carlos, sem que tivessem crachá funcional ou pisado na Câmara, de acordo com os registros. Procurada, a assessoria do vereador disse que não tem nada a declarar. Caso Queiroz. 6 meses de caso Queiroz, sem conclusões, sem depoimentos do Queiroz, sem depoimentos do Flávio Bolsonaro. O ministro da Justiça é o senhor Sérgio Moro, que, segundo Hélio Gaspari, está na frigideira. Hélio Gaspari escreve na Folha: o ministro Moro está na frigideira. Entrou nela porque Bolsonaro acredita que ele é candidato a presidente. O ministro acha que sua esperteza é tamanha que pode ser contra e a favor de medidas do Planalto. Página A12. Hélio Gaspari. Sérgio Moro na frigideira. Sérgio Moro assiste impávido ao caso Queiroz, assiste impávido
as acusações que rondam o gabinete de Bolsonaro. Moro na fritura, escreve Hélio Gaspari. O ministro Sérgio Moro está na frigideira. Entrou nela por quê? Bolsonaro acredita que ele é candidato a presidente. O ministro acha que sua esperteza é tamanha que pode ser contra e a favor de medidas apresentadas pelo Planalto. Aparece onde não deve, em Lisboa, e não aparece onde deve, nas bolas divididas de Brasília. Esses motivos podem parecer insuficientes, mas uma cena demonstra que ele está fora da fotografia. Quem se lembra do café da manhã de Bolsonaro, com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo, sabe que à mesa estavam sucos, pães, e os ministros da Casa Civil, da Fazenda e da Segurança Institucional. O ministro da Justiça não estava na mesa. Ele ficou fora de todas as conversas sobre esse pacto em torno de sabe-se lá o quê. É provável que Moro seja mandado para o Supremo. A questão é saber se ele fica ou aguenta ficar no ministério até novembro do ano que vem, quando surgirá a primeira vaga. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Olá, Nalma Ferreira, bom dia. Tem sorteio do livro, já está inscrita, Nelma, claro. Eu vou parar a paródia para anotar o seu nome. Aqui é Nádia ou Nelma? Desculpa, eu esqueci. Por favor, me retorne. É Nádia ou Nelma? Nalma. Mas já está escrita aqui: Andréa Campos, Chacal Siqueira, Hugo Correia, Nádia. Nádia ou Nalma. Então, assim como Nádia ou Nalma, você pode participar da rifa do livro. Nelma, desculpe. Nelma, está aqui. Nelma Siqueira, está aqui. Nelma Siqueira participando da rifa. É o seguinte, é que um dia eu estava lendo o meu livro, o Garoto de Ipanema, né? Entrevistei vários amigos do Vinícius de Moraes, ex-mulheres, namoradas e etc. E fiz um livro em 2003, chamado Garoto de Ipanema. Um dia eu estava lendo um livro e alguém sugeriu: faz uma rifa, sorteia esse livro e tal. Então eu comecei a fazer essa rifa e resolvemos o seguinte, nós todos aqui, de comum acordo: cada rifa custa R$10, tá certo? Quando chegar a 30 concorrentes, eu sorteio o livro. Até agora, temos aqui Júlio César, Délia Carvalho, Lenice Escobar, Wilkins Diegues, Josefa Eva, Paulo Rosa, Sônia Afonso, Maite Azevedo, Adalberto, esqueci de anotar o sobrenome, Caterine Castro e Nelma Siqueira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Temos até agora 11 participantes da rifa do livro. Se você quiser se inscrever, R$10 no superchat. Elizabeth Mugden também. Olá, Elizabeth Mugden, já está inscrita. Elizabeth Mugden também está aqui. Elizabeth Mugden já está inscrita também na rifa. Cláudio Alves: se o Bozo acha que o Moro é candidato à presidência, isso prova que ele carece de inteligência. Do contrário, não acharia isso, teria certeza.
Quanta besteira, que é Hilton de Oliveira, quanta besteira uma pessoa só, esquerdista não tem cérebro. Quem será esse que não tem? Será que é o Sérgio Moro? Ah, Nelma Ferreira, desculpe, Nelma Ferreira. Nelma Ferreira. Será que esse rapaz está falando de mim? Ele acha que eu sou esquerdista sem cérebro? Então agora temos 12 concorrentes. Aliás, podem concorrer pessoas de esquerda, de direita, de centro. Qualquer pessoa pode concorrer à rifa, qualquer pessoa pode assistir ao programa. Eu só não acho legal xingar os outros, né, caluniar, né, mas isso vai da educação de cada um. Isso, é claro, vai da educação de cada um, né? Xingar, injuriar, né? Bom, voltando aqui então ao Hélio Gaspari. Moro na fritura. Não, eu estava cantando a música do Moro, né? Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém, mas era um Zé Ninguém e arriscou, mas logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério que era um grande despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Os sábios, continuando aqui a coluna do Hélio Gaspari, os sábios dos partidos que se armam para a eleição municipal tentam responder a uma pergunta. Depois da maré de votos contra de 2018, quem vai prevalecer? A turma do tiro na cabecinha, tipo Wilson Witzel, Harvard Fake 15, ou a turma do governador mineiro Romeu Zema, do Partido Novo? PT tonto. O comissariado petista está embrulhado nas disputas internas. Só se poderá dizer que esse clima melhorou quando Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann nadarem na mesma direção. Me parece que o Haddad está disposto a se candidatar a presidente em 2022. E a Gleisi Hoffmann está disposta a torná-lo candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem. Essa me parece a divergência entre os dois. De qualquer maneira, eu acho que o que a oposição tem que fazer, Cláudio Alves, a letra de um samba enredo. Cláudio Alves, muito obrigado pela colaboração e pela sugestão. Kira Landim, como está você? Tudo bem? Cristiane Fiorilo. Eu acho o seguinte, a oposição, as oposições, PT, PSOL, PCdoB e outros, não sei mais se o de oposição Bolsonaro, meia oposição, menos oposição, menos situação. A oposição tem que se preparar para as eleições do ano que vem, para ganhar o máximo possível de prefeituras, o máximo possível de lugares na Câmara, porque daí é a preparação para a eleição de 2022.
caso PT. Fernando Haddad foi o segundo colocado na eleição que vem. Na lógica, se houvesse alguma lógica na política, o PT já deveria, agora, nesse momento, já declarar: não, Haddad é o nosso candidato 2022. Ele já é conhecido, já teve uma enorme votação, né? Na eleição de 2018 ele substituiu o Lula, mas agora ele pode ser candidato dele mesmo. É um cara muito preparado, muito qualificado, um cara honesto, não tem nenhum problema legal. Wilkins Diegues, Flora Rosa também quer participar do sorteio. Então tá legal, Flora Rosa está no sorteio também. Flora Rosa, muito obrigado. Agora são 13 participantes. Flora Rosa também está participando. Então é o seguinte, Wilkins, Diegues e amigos, se houvesse alguma lógica, o Haddad já deveria ser, desde já, anunciado como pré-candidato às eleições de 2022 para se tornar conhecido e tal, e já começar a fazer campanha. São 4 anos, né? Bolsonaro fez campanha durante 4 anos. Porém, Livaldo Medeiros, sabemos que o PT tem vários grupos dentro dele, né? Vários partidos dentro do partido, e quanto mais partidos, mais discussão. Então, não há nenhuma decisão, nem sobre a eleição municipal do ano que vem, que já deveria ter, essa altura. Ricardo da Couto, do Couto, com R$10 também vai participar, né, Ricardo? Ricardo da Couto também está na rifa do livro. Ricardo da Couto. Ricardo da Couto também está na lista. Então, eu ia dizer o seguinte: quem não tem cartão de crédito pode participar mandando um e-mail para mim. Meu e-mail é alexandersolnik@gmail.com. Você manda um e-mail para mim, eu passo para você meus dados bancários, você deposita a minha conta e participa da rifa. Bom, tem várias pessoas aí falando sobre o Haddad, se o Haddad não gosta do povo. Aí tem... se gosta ou não gosta do povo. Ele foi prefeito de São Paulo, não se reelegeu. Ricardo do Couto, e não de Couto. Ricardo do Couto. Do Couto. Do Couto. O Haddad é um grande professor, foi um grande ministro. Tem outros livros, querida Landim, tenho 13 livros escritos. Foi escolhido no ano passado pelo próprio Lula para ser candidato, né? Teria 4 anos agora de exposição para mostrar os seus planos, as suas ideias com muito mais tempo do que teve no ano passado, mas, ao que parece, o PT não aprova a candidatura, pelo menos a essa altura, de Fernando Haddad para a presidência da República. De qualquer maneira, eu acho que já está em tempo. Mariângela Ribalovski também está participando. Mariângela Ribalovski. Mariângela Ribalovski. Mariângela Ribalovski. Mariângela Ribalovski.
Agora, na minha opinião, o grande candidato a presidente de 2022 é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Eu acho que é o melhor governador do Brasil. Não, a eleição é 2022, né? Não é 2020. 2020 é a prefeitura. O Flávio Dino é o melhor governador do Brasil porque ele investe em educação, ele paga os melhores salários a professores de todo o Brasil, estado pobre, né? Ele conseguiu tirar o estado do Maranhão, que há 50 anos era governado pelo clã Sarney, tirou o Maranhão da extrema pobreza e colocou o Maranhão dentro dos estados mais modernos, à medida que ele investe em educação. Educação não é nem segredo, educação é o grande trampolim para o desenvolvimento, é a educação. E é claro que para isso as autoridades têm que ter um QI alto, que é o caso do Flávio Dino. O Flávio Dino é um cara que tem um altíssimo QI, é um cara equilibrado, é jurista, não tem nenhum problema de justiça, não tem nenhum problema com lei da ficha limpa e etc, etc. E eu acho que é um grande brasileiro, é um grande patriota, que deve ser levado em conta para a próxima eleição. Ele é de um partido pequeno, o PCdoB, mas o que se espera é que o maior partido de esquerda do Brasil, que é o PT, com muito critério, analise as próximas eleições e sem os atropelos da campanha de 2018. A campanha de 2018 foi muito confusa, não se sabia se Lula podia ser o candidato, ele era candidato, depois não podia mais ser candidato, entrou o Haddad, quer dizer, foi muita confusão. Essa lei da ficha limpa, para ser revogada, é um caminho muito longo, porque está incorporada à Constituição, a lei da ficha limpa. Então, como são 4 anos, né, pela frente, eu acho que vai dar muito tempo para o PT analisar o seu candidato. Para mim, até agora, eu não me guio por partidos, quem é o partido maior e etc. Eu sempre acho que o que vale é a pessoa, né? E isso é histórico, né? O comunismo com Lenin era um, o comunismo com Stalin era outro, o comunismo com Khrushchev era outro, com Gorbachev era outro. Então, é por isso que, mais do que o partido, eu levo em conta a pessoa. Eu acho que a pessoa, a essa altura, mais credenciada para dar um impulso no crescimento brasileiro é Flávio Dino. Não conheço pessoalmente, não conversei com Flávio Dino, mas toda vez que eu vejo Flávio Dino falando ou escrevendo, vejo um cara com perfil adequado a ser presidente da República nesse momento explosivo, né? O Brasil vive um momento explosivo. O radicalismo exacerbado. O que precisa é de alguém que coloque a bola no chão, e esse alguém é o Flávio Dino. Esta é a minha opinião. Inimigos de Neymar. Vocês querem saber sobre o Neymar? Vocês viram o Neymar por aí. Ainda não se sabe exatamente o que rolou entre Neymar e sua amiga Nagila. Cláudio Alves também está concorrendo, claro. Claro, Cláudio Alves. Deixa eu ver se já não estava aqui. Cláudio Alves, claro, bem lembrado. Cláudio Alves está aqui na minha lista. Cláudio Alves está na lista dos candidatos ao quem é Neymar, ao livro Garoto de Ipanema, editora Codex, que não existe mais. Vascão está chegando.
Ainda não se sabe exatamente o que rolou entre Neymar e sua amiga Nagila. Sabe-se, contudo, que com semelhante time de amigos, o jogador arruína-se, os parças, né? Seu pai resolveu arrancar a câmera das mãos do fotógrafo Wesley Marcelino, que registrava o seu embarque na pista do aeroporto de Brasília. O advogado José Edgar da Cunha Bueno Filho, que inicialmente atendia Nagila, deu entrevistas desmentindo informações de sua ex-cliente. Advogado não revela essas conversas. Evaristo de Moraes deixou um caso quando viu que seu cliente estava mentindo, mas nunca falou. Antônio Cláudio Maris de Oliveira discordou da conduta de Paulo César Farias, o PC, caixa de Fernando Collor. Deixou o caso e nunca revelou o que ouviu dele. Metendo-se em casa de marimbondo, o advogado viu-se acusado pelo pai de Neymar de montar uma conversa para pedir um cala-boca para sua cliente. Bem feito. Bem, vejo muitas pessoas falando a respeito da greve geral do dia 14. Eu acho que tem sim tudo para ser um grande protesto. Agora, nenhuma greve geral é panaceia, tá certo? Sônia Whitshire. Deixa eu ver se eu coloquei, Sônia. Sônia Whitshire. Tá aqui, Sônia Whitshire. Também concorrendo, Sônia Whitshire. Já está concorrendo ao sorteio. Mas eu estou dizendo o seguinte, a greve geral não pode ser vista como panaceia. Ou seja, a greve geral vai resolver tudo. Vamos ter uma grande greve geral e no dia seguinte temos um outro país. Eu acho que não é assim, é um processo. O protesto vai ser grande porque as pessoas não aguentam esse governo sob nenhum aspecto. E não são só pessoas de esquerda, são pessoas que não têm, que são pessoas apartidárias, pessoas de todas as idades, não aguentam esse tipo de governo. Né, esse tipo de presidente completamente desequilibrado, né, desequilibrado, uma verdadeira biruta de aeroporto, ora vai para cá, ora vai para lá, mente muito, diz, se desdiz, enfim. Ninguém aguenta esse governo. O que as pessoas esperavam desse governo é que ele trouxesse prosperidade, trouxesse alguma esperança de mais dinheiro, de emprego, de salário, de escola. É isso que as pessoas estavam esperando. E isso não está acontecendo. Nenhuma perspectiva de que isso vai acontecer. Claro que é importante haver o protesto, e protestos vão haver, mas não se pode encarar o protesto como a panaceia. Não é o protesto que vai resolver as coisas. O protesto faz com que o governo... qual é a intenção do protesto? É obrigar o governo a tomar outras decisões e a revogar decisões erradas, a cortar o contingenciamento nas universidades, por exemplo, que já foi, aliás, exigido pelo Ministério Público da Bahia. É para isso que servem os protestos. Derrubar Bolsonaro a essa altura não há como, tá certo? São 5 meses, eu sei que ninguém aguenta mais, eu também não aguento mais, mas não há como tirar o Bolsonaro da cadeira agora. Não é a pauta do Congresso. A pauta do Congresso agora é a reforma da Previdência. Só depois da reforma da Previdência é que vai se pensar em outras possibilidades. O que está acontecendo agora é que o país está sendo governado pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. Quem está no poder são Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eles é que estão tentando dar algum direcionamento ao país, porque o Bolsonaro não consegue. E quem não consegue governar é governado. Esse Bolsonaro, Livaldo Medeiros, exatamente, é o samba do crioulo doido. Vejam só, a gente tinha medo dele, né? A hora que ele ganhou a eleição, tivemos medo. O que vai acontecer agora? Ele vai botar para quebrar, ele vai metralhar todo mundo, ele vai fechar todos
meios de comunicação, de oposição. Não está acontecendo nada disso. E ele está virando uma galhofa. Apesar das ameaças, as pessoas agora não têm mais medo dele, estão rindo dele. Estão vendo que ele é uma galhofa, estão vendo que ele é inconsistente, ele ameaça, e etc, etc. Mas isso não satisfaz, quer dizer, só tirar um sarro do cara não leva o país à prosperidade. Quer dizer, o cara é engraçado, veja só, olha que palhaço, olha que idiota, olha... Mas isso aí não resolve o nosso grande problema. O nosso grande problema é a prosperidade, é tirar as pessoas da miséria, é tirar as pessoas do analfabetismo, é ter o saneamento básico. Enfim, o país tem muitas questões fundamentais que o Bolsonaro não é capaz de enxergar esses problemas, né? O problema dele vai... vou lá na churrascaria comer um negócio com os caminhoneiros, vou lá atravessar a rua, porque é um cara limitado, né? Um cara cujo QI, não sei qual é o QI dele, mas tudo indica que é um QI muito baixo mesmo. Derrubar Bolsonaro agora, não há condição. E também, se for derrubar o Bolsonaro agora, entra quem? Entra o Mourão. Não se sabe quem é o Mourão. Uma coisa é o Mourão na presidência, na vice-presidência. Outra coisa é o Mourão presidente. Gerson Gomes, mobilizar todos para o dia 14. Olha, é o seguinte, as pessoas estão dispostas a protestar e etc, etc. Agora, na minha opinião, o protesto melhor no dia 14 seriam as ruas vazias. É isso que é a greve geral. Greve geral, para mim, é a rua vazia. Ninguém na rua. Ninguém trabalhando. Esse é o grande protesto. As pessoas não querem trabalhar para esse governo. Esse é o sentido. Por quê? Protesto em forma de manifestação na rua, daqui a pouco vem o Bolsonaro e convoca o dele também. É muito diferente do tempo da ditadura. Do tempo da ditadura, só nós fazíamos passeatas. Ninguém tinha coragem de sair em passeata defendendo o governo militar. Hoje, a situação é diferente. Há uma passeata da oposição, em seguida o governo convoca uma passeata da situação. Olha, eu não sou de vertente de esquerda nenhuma, né? Não sou de corrente de esquerda nenhuma, não sou marxista, não sou leninista, não sou trotskista. Eu já li esses caras todos, mas eu não me guio por essas opiniões, tá certo? Eu me guio pelo que eu acho correto, não é? Pelo que eu acho correto, pelo que eu defendo e pelo que eu convivo. Então, evidentemente que eu não consigo conviver com pessoas que não defendam a liberdade. E para mim, a esquerda significa liberdade. Eu não acredito, por exemplo, em ditadura de esquerda. Para mim, esquerda é liberdade. Quando há ditadura, é sempre de direita. Esse é o meu conceito. Não sei se Marx concorda, não sei se Lenin concorda, não sei se Gramsci concorda comigo ou eu concordo com Gramsci, tá certo? Essa é a minha posição. Governos de esquerda, para mim, são governos de liberdade. Liberdade em Cuba é muito limitada, salários em Cuba muito limitados. Não há democracia em Cuba, isso é evidente, porque não há eleições, não há partidos e não há imprensa de oposição. É diferente da Venezuela. Venezuela é um regime capitalista, onde há oposição, há revista de oposição, há imprensa de oposição e há partidos de oposição. Eu não defendo Cuba, eu nunca estive em Cuba. O que eu sei é que nunca Brasil será Cuba, nem será Venezuela, como dizem muitas pessoas sem nenhum conhecimento histórico, né? O Brasil sempre será o Brasil é muito maior,
é muito mais complexo, tem uma história muito diferente, tanto de Cuba como de Venezuela. Mas Cuba interessa que esteja bem para os cubanos. Se os cubanos estão satisfeitos com o país dele, eles devem continuar desse modo. Eu não vou aqui do Brasil dizer se Cuba está certo ou se está errado. Quem tem que dizer se Cuba está certo ou errado no que faz são os seus moradores, são os cubanos. Eu acho que qualquer regime ditatorial, para mim, não é de esquerda. É um regime de força. Regime de força, para mim, não é de esquerda, porque, para mim, esquerda equivale à liberdade de pensamento, à liberdade de escolhas, à liberdade de ação, à liberdade sobre o seu próprio corpo. Então, por exemplo, eu não concordo com perseguição a gays de certos regimes. Na Rússia há perseguição a gays, em Cuba também há perseguição a gays, e isso não é posição de governo de esquerda. Governo de esquerda é o que proporciona liberdade aos cidadãos, é o que dá as condições aos cidadãos de estudarem, de trabalharem, de se divertirem, de conviverem em paz e de dar segurança a eles. Isso é um governo de esquerda, é um governo libertário. Para mim, liberdade é de esquerda. Essa é a minha vertente. A liberdade é de esquerda. Tá bom assim? Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem a TV Sounic, a TV 247. São TVs que priorizam jornalismo. Eu não defendo fake news, jamais. Eu não defendo teorias da conspiração. Eu procuro fatos sólidos, e a partir de fatos sólidos e fundamentados é que podemos formar as nossas opiniões de um modo mais adequado. Defendo que se leia todos os jornais, defendo que se leia todas as revistas, sejam de esquerda, direita, de centro. Quanto mais informações tivermos, mais teremos meios de chegar a conclusões corretas. E somente com conclusões corretas podemos fazer projeções, podemos pensar num futuro melhor, num futuro mais bonito para nós e para todos os brasileiros. Agradeço a todos por assistirem. Eu sempre faço transmissões ao vivo, com frio, com calor, com chuva ou com sol. Também não derrubar as florestas é uma questão de esquerda. Quem não desmata é de esquerda, quem desmata é de direita. Muito obrigado a todos por assistirem. Eu volto a qualquer momento com novas notícias, novos comentários, para conversarmos juntos e trocarmos ideias a respeito desse mundo tão complexo, tão agitado e às vezes tão perverso que temos à nossa volta. Um bom domingo para todos, fiquem em paz e eu volto a qualquer momento para conversarmos mais. Tchau, até a próxima.